Juscelino Polonial, como vai? Até que enfim, eu acho que estavam tentando nos boicotar. Isso aí. Seja bem-vindo, querido amigo. Uhum. Não, mas agora eu estou indo agora, eu acho que vai dar, gente. A gente vai apanhando aqui. Agora deu. Agora deu. Ah, então tá bom. Deu. Agora deu certo. Deu certo. E, para quem não conhece, é difícil a gente falar de amigos, porque quando a gente fala de amigos, a tendência é beirar o exagero. Mas, junto comigo, nessa live, quem está aí, tem Pedro Gomes Salvador Filho, tem Luiz Carlos Mendes, são capazes de atestar o que eu vou dizer. Juscelino Polonial é uma das mentes brilhantes do estado de Goiás. Infelizmente, a mídia anapolina, de rádio, televisão, prefere buscar gente de fora a dar valor ao que tem. Juscelino é um cientista político de mão cheia, é doutor, é especialista, é mestre e é doutor, tem vários trabalhos de excelência publicados, é o que conhece e trata do assunto de referência, principalmente no que se trata no comércio, nos trilhos, a estrada de ferro, e tem trabalhos agora fabulosos quanto à questão da relação de trabalho. E eu tive vontade de trazer Juscelino para uma de muitas lives, se ele me permitir, para a gente falar sobre a questão da sociedade e os mecanismos de fazer prevalecer o direito. Juscelino é, assim como eu, preocupado com as questões sociais, temos as nossas convicções políticas firmadas de longo tempo. E, Juscelino, feito esse breve histórico, porque senão eu vou gastar uma hora aqui só te falando o que você merece ouvir. O que você está achando desse momento, amigo? Nesse momento de pandemia, nesse momento em que certos setores da democracia estão sendo atingidos, atacados. Como é que está a gravidade do momento para você ou é exagero meu? Boa noite. Boa noite, Eugênio. Boa noite a todos que acompanham a live. Seja pelas palavras, como se diz, amigo é exagerado, né? E sabe que a recíproca também é verdadeira. Tenho admiração por tudo que você já fez e faz aqui na cidade de Anápolis. Eu queria começar hoje nessa discussão nossa, usando uma terminologia para diferenciar política e idiota. Eu acho que essa terminologia é bem interessante, né? Que talvez vai tentar um pouco essa questão que você está levantando, né? A política é essencialmente a ideia de participar. Né? Quanto mais a gente participa dos debates, mais firme vai ficando a democracia. Né? A ideia de político vem exatamente disso, de polis, participação, cidade. A palavra idiota, para os gregos, era a ideia exatamente o quê? De você olhar só para você mesmo. Vem de ir, né? De identidade. Olho para você. Então, o idiota é aquela pessoa que não participa dos debates. Então, o político é aquele que participa dos debates. Então, nós temos que ter, primeiro, essa clareza. Quando você pergunta qual é o problema do Brasil, e eu acho que não é só hoje, de um pouco da nossa história, nós somos um povo que participamos muito pouco dos debates públicos, né? Seja os debates na cidade, no Estado ou na União. A gente sempre joga a responsabilidade para as lideranças, né? E aí tem um conceito muito importante, Eugênio, na ciência política, que é o conceito de sociedade civil e sociedade política. O que parece uma democracia? É a sociedade civil. O que é a sociedade civil? São todas as instituições que a sociedade organiza, independente da área. Então, você tem, por exemplo, na área do direito, por exemplo, a OAB, é uma instituição poderosa da sociedade que interfere na sociedade. A ordem, o Conselho de Medicina, os sindicatos, a CNBB, né? Volta e meia a Igreja Católica está postando alguns documentos aí referentes ao governo, né? A Associação Brasileira de Imprensa. E aí você vai chegando a instituições menores, vamos colocar assim, né? Os sindicatos, associações de moradores. Então, esse grupo todo, a ciência política chama de sociedade civil. E o objetivo dela é exatamente segurar a sociedade política, que é o Estado e os partidos. Né? Exatamente. Mas não tem
como a gente conviver? Às vezes eu vejo assim, algumas pessoas, por exemplo, fazendo, nós temos que fechar o Supremo, fechar o Congresso. Não tem como. Nós temos que melhorar essas instituições, né? Para a democracia forte, né? Quanto mais fortes os partidos, mais forte o Supremo Tribunal, mais forte o Congresso, mais forte a democracia. Então nós temos que ter um equilíbrio desses poderes, né? Tá certo? E aí a sociedade civil que tem que vigiar esses poderes. Eu acho que essa é a grande questão que eu vejo na história brasileira, sabe? Da gente ter compromisso em fortalecer a democracia e fortalecer a sociedade civil. Sociedade civil e sociedade política, elas têm que conviver, uma vigiando a outra. E principalmente a sociedade civil, Eugênio. Assim, nós temos que fortalecer essa sociedade e participar mais. Ela tem que deixar, digamos, de ser idiota no sentido grego para ser política no sentido grego, né? Ou seja, de participar. Eu acho que você fortalece a democracia, né? Inclusive, quando nós, de uma forma em geral, nós trabalhamos com direito penal, a primeira noção que nós passamos depois, ou antes de falar de Constituição, nós falamos que um dos mecanismos de controle social é a sociedade civil, né? É a sociedade civil que ela tem condições de se gerir, né? Ela tem condições, inclusive, de estabelecer regramentos, de estabelecer normas consuetudinárias, né? De controle da atividade social. E, lógico, a sociedade política ela vem para estabelecer o regramento que a sociedade civil precisa, né? A lei surge dessa questão que você colocou, quando a sociedade civil era formada por pessoas, por entes, ou por seres. E esses entes precisam de regulamento, né? Para estabelecer o limite de atuação de cada um. Agora, a minha preocupação é essa, quando alguém que é colocado para governar essa sociedade se arvora ao direito de mandar sobre ela e se sentir superior à lei, né? Convocando parte dessa sociedade a fazer manifestos que atenta contra a própria vontade desta sociedade. Isso. Eu acho que né? Quando nós estamos... está colocando uma questão, inclusive, porque minha área é sociologia, você é da área jurídica, você entende isso até melhor do que eu. Você sabe muito bem, Eugênio, que quando eu faço, por exemplo, uma passeata pedindo regime militar, você sabe que isso tem que dar cadeia. Tem que dar cadeia. É cláusula pétrea. A Constituição veda isso. Né? Isso não se discute. Então, essas pessoas que pedem, por exemplo, fechamento do Supremo, vou colocar, essas pessoas têm que ser presas. Como foi presa aquela senhora lá, né, em Brasília, aquela senhora Sara, né? Isso. Tem que prender. Isso. Aquilo está dentro da lei. Prender dentro da lei, porque ela está ferindo... Prender dentro da lei. E aí, exato. Né? Quem incentiva isso? Porque você pode realmente ameaçar. Porque é interessante, quando a gente estuda um pouco a história política de outros países, geralmente, muitas ditaduras, elas começam no processo eleitoral, dentro da democracia. Isso. Exatamente. Carinho. Elas vão sendo destruídas. Quem impede de destruir a democracia é a sociedade civil. Por exemplo, se a gente pegar o Brasil recentemente, havia até uma expectativa, e depois aquela revista Piauí até vazou, né, que teve que fechar o Supremo e tudo. Aí houve uma reação da sociedade. Se você observar bem, olha, a igreja reagiu, teve aquele chamado manifesto de 70%, a sociedade reagiu, e aquilo lá segurou. Havia uma possibilidade, sim, de você fechar o Congresso naquele momento ali, né? Eu acho que naquele momento a sociedade civil reagiu, e aí o Poder Executivo recuou. Mas a democracia é isso mesmo. Eu acho que é esse jogo o tempo todo. O que não pode é a sociedade civil ela acomodar-se a essa situação, né? Exatamente. Se ela se omitir, aí sim, aí você pode ter um perigo para a democracia. Eu acho que ela tem que se manifestar o tempo todo. Tem mais ou menos uns 10 ou 15 dias que a CNBB lançou um outro documento criticando o atual governo, né? Esse é o papel das instituições mesmo, né? A OAB já fez isso. Exatamente. A igreja faz parte desse mecanismo de controle da sociedade. Claro que é papel dela também exigir que cada um cumpra aquilo que lhe é determinado por força constitucional. Eu queria até fazer um resgate aqui, eu acho importante, quando a gente estava ali nos anos 70, quando estava indo em pleno regime militar, uma das instituições importantes para resgatar a democracia foi a Igreja Católica. Ela se posicionou contrário e começou... E aí são 3 instituições muito, muito importantes naquele momento histórico. Foi exatamente a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, a CNBB, Imprensa, isso. E a OAB. CNBB, a OAB também.
E também mais adiante, lá atrás, nós tivemos o Henri Sobel, que faleceu agora recentemente, era um rabino que representava a comunidade judaica, não é? Se posicionou, um protestante que queria fundado essa instituição do Mackenzie, o grupo presbiteriano, e o então arcebispo de São Paulo. Esses três se juntaram e fizeram uma força, não é? Mostrando e colocando nua, né? A ditadura que nós vivimos naquele momento, a ditadura que estava iniciando sua fase mais aguda, né? Mais difícil, e ela foi colocado nua em razão da atividade desses três líderes religiosos. Né? E, Juscelino, você colocou uma coisa muito interessante que eu não posso deixar passar. Sim. Não posso deixar passar porque tem um gancho naquilo que nós falamos e você puxou esse assunto e tem uma importância muito grande. Muita gente criticou a prisão dessa moça que tem nome de garota de programa, Suzy Star, uma coisa assim. Essa moça foi presa por um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Vou voltar, Luiz, já pedi para o doutor, para o Juscelino me adicionar de volta, eu vou voltar, fui eu que saí sem querer daquele grupo, e minha vida uma semana atrás foi uma loucura, trabalhando por 4, não deu tempo de voltar, eu vou voltar sim, já separei meus estudos, estou fazendo aquilo que o Juscelino indicou, que fizesse uma leitura primeiro da vida, um contexto histórico da biografia de Marx, para depois a gente entrar discutindo a obra em si. Já estou fazendo isso. Então, Juscelino, o artigo 312 do Código de Processo Penal trata dos requisitos da prisão preventiva. E um deles é para a garantia da ordem pública. Não é o clamor público, é a garantia da ordem pública. E dentre os requisitos dessa ordem pública está o descrédito das instituições. Então, a partir do momento que alguém se arvora a querer fechar o Supremo, a fechar o Congresso, colocando em descrédito atividades como essas, principalmente uma atividade jurisdicional, que é solucionar o conflito para evitar a vingança privada, né, amigo? Está na hora de se mandar prender essas pessoas. Sim. As pessoas. É legítima essa prisão. Essa prisão é absolutamente legítima. Né? Como esse pessoal que estava disseminando esse horror dessas fake news aí, acabaram fugindo do país, que aqui não encontraram guarida. Mas é assim mesmo, tem que prender esse mesmo. Tem que prender. E aí, hoje, eu queria... Né, quando você cita, né, aqueles líderes religiosos lá, né, o rabino, né, o protestante, é bom lembrar que eles se juntaram e publicaram aquele livro, O Brasil Nunca Mais. Né? Exatamente. Eu tinha me esquecido. Aqui eu no meu HDzinho, estava rodando aqui, eu sabia que não era nunca mais. Eu não sabia se ditadura nunca mais, estava rodando. É Brasil Nunca Mais. Você tem razão. E eu estou tentando lembrar o nome desse pastor que eu tive o privilégio de conhecê-lo, certa vez no aeroporto em São Paulo. Ele estava vindo para Goiás, mas não deu jeito a gente viajar juntos no mesmo voo. Eu tive o prazer de conhecê-lo, um sujeito assim de uma integridade monstruosa. E lançaram esse Brasil Nunca Mais, a ditadura nunca mais. Algo assim, né? E aí, importante, que eu queria destacar, assim, é importante todas as instituições. Nós estamos falando de 3 instituições religiosas. Estamos falando de um grupo protestante, de um grupo judeu e de um grupo católico. Olha a importância católico naquele momento. Isso. Ali. Então, por isso que fala, a sociedade é fundamental, né? Porque é ela que vai garantir a democracia. Não é o poder político, né? Não é o Estado. Não. O Estado, independente de qual seja, ele tem uma tendência a concentrar poder. E o líder tenta fazer isso. Então, quem vai diminuir o poder desse líder é a sociedade civil, ela lutando por esses direitos, né, que a gente fala. Né? Então, é por isso que a sociedade civil, por mais forte, ela garante o controle desse poder, do poder executivo, vamos colocar assim, que é o poder mais forte, que aparece mais forte. Né? Uhum. E ela é o freio principal, né? Porque as pessoas não conseguem entender que nem sempre o clamor das ruas, o que está na rua, é o que está sendo representado lá dentro no Congresso. Eu estou vendo a Simone colocar sobre a questão da tirania ou da ditadura do judiciário. Eu não vejo essa tirania e essa ditadura do judiciário. O que eu estou vendo é uma inação muito grande, né, por parte do Poder Legislativo nesse momento,
em estabelecer freios à atividade do Executivo no momento, com essas questões meramente proformes. Há uma acomodação muito grande no momento político no Brasil. Nós estamos vendo os movimentos de esquerda ainda se tentando reorganizar depois das pancadas dos últimos anos. Essa direita nefasta, horrorosa, que está trazendo o que é de ruim, estimulando a violência entre as pessoas. Isso é o que pior pode acontecer, é o terror entre membros da mesma sociedade, entre irmãos, e esse terror vem sendo disseminado. E alguém precisa pôr freio nisso. E quem tem que pôr freio nisso é o Poder Judiciário. Sim, eu acho assim, tem uma questão que você toca aí, Eugênio, que me leva para o seguinte raciocínio. Nós temos que entender que política é o debate do conflito. Isso não tem como você não ter conflito. O que nós temos que aprender a conviver, nós não somos inimigos. Quando você cria a figura do inimigo, isso é altamente perigoso, porque o inimigo você tem que aniquilar. Nós somos diferentes nas ideias. É importante que essas ideias sejam respeitadas. Normalmente, se você pegar, são os extremistas que tentam fazer isso. Aí é o pessoal que é da extrema-direita. Porque, veja bem, a direita ela tem um grupo que vai de moderado, conservador a reacionário. O perigoso são os reacionários. É o reacionário que quer fechar o Supremo, é o reacionário que quer fechar o Congresso. E nós não vamos chegar a um bom termo no campo político se a gente não tiver respeito por essas diferenças políticas. O conflito ele é inerente à sociedade, porque nós somos diferentes. Agora, não vou eliminar o que pensa diferente de mim. Pelo contrário. Se a gente observar, os países mais democráticos são onde as diferenças são mais confirmadas, são respeitadas. Não é você eliminando o adversário que você vai melhorar o país. É você fortalecendo essas diferenças. Olha, é direito de cada um pensar diferente, ponto. E a lei tem que garantir que essa diferença prevaleça. A lei tem que garantir isso. Isso. Então, quando eu faço... A lei tem que garantir isso mesmo. Quando eu faço um movimento, igual teve aquele grupo dos 300 está em Brasília, aquilo é um movimento que faz um atentado à Constituição, e não pode. É uma apologia ao crime, Isso não tem como. Você não pode fazer apologia ao crime. Isso é vedado no Código Penal, isso é vedado na Constituição. Você não pode. A partir do momento que você inflama, querer fechar Congresso, querer fechar Parlamento, isso você está insuflando a sociedade contra um determinado grupo. A prática de um crime. E a prática de um crime ela tem que ser coibida. É uma atitude criminosa que tem que ser coibida. E essa questão, eu sei, e ninguém pode nos calar. Concordo com você, Simone. Seja de que lado for, ninguém pode nos calar. Agora, o que nós precisamos no momento, muita parcimônia e forma de diálogo. Nós não estamos encontrando esse diálogo mais. Não é isso, amigo? Nós estamos vendo assim, uma radicalização de ambos os lados e a sociedade criando um calor muito grande nessas relações pessoais. Tem uma questão aí, por exemplo, que fala assim, liberdade de expressão. É preciso trabalhar esses conceitos, quer dizer assim, eu tenho uma liberdade no limite da lei. Porque, por exemplo, a lei... Eu não posso ter liberdade para matar o outro. Isso não é liberdade. A lei criaria isso. Eu não tenho liberdade para fechar, por exemplo, o Congresso. Isso não é liberdade de expressão. Isso é um atentado à Constituição. Então, a gente tem que separar o que é liberdade. Liberdade de expressão é eu poder exprimir minhas ideias dentro de um limite, inclusive, constitucional. Agora, muitas vezes, há confusão em relação a esses direitos. Eu acho que essa é a grande questão que precisa deixar claro. Quer dizer, nós temos o direito de falar até um limite legal. Porque, inclusive, por exemplo, eu estou aqui, eu e o Eugênio aqui. Se eu destratar o Eugênio, eu posso falar, mas ele pode me processar. Assim, eu não posso falar o que eu bem entendo. Eu tenho que ponderar. Exatamente. Eu tenho que ponderar. Exatamente. Existe um limite. O limite da convivência, do respeito. Então, essas coisas. Isso está baseado por uma lei, uma legislação. Exatamente. Celino, e também vamos tomar cuidado com o seguinte, que as pessoas têm esquecido. A minha expressão, ela tem limites também, não só dentro da lei, mas dentro da ética, Eu não posso sair disseminando mentiras. Eu não posso sair tomando como base a minha expressão, eu colocar mentira.
dentro da sociedade. É o que vem acontecendo nessa expressão que já ficou horrorosa, né? Se batizou de fake news. Né? Isso aí, o boato, a fofoca, a mentira, isso tem limite dentro da lei. Eu não posso espalhar situações que venham prejudicar a sociedade como um todo. Isso sempre foi crime, na verdade, né? Na verdade, desde sempre. Calúnia sempre foi crime. Calúnia, difamação e injúria, sempre foi. Sempre foi crime. Sempre foi. O problema é que nas redes sociais hoje, a coisa ela dissemina de uma velocidade muito grande, né? Então, assim, isso gera problemas políticos sérios, você acaba criando. Por exemplo, vamos pegar agora, você vai ver esse problema, essa crise toda sanitária. Temos aí mais de 100 mil pessoas mortas. Ora, muitas dessas mortes foram provocadas exatamente por essas notícias mentirosas nas redes. Você minimizou a doença, ao minimizar a doença, as pessoas ficaram desprotegidas, porque não tem problema, então eu vou para a rua. Então, ou seja, ao minimizar, você contribuiu para matar pessoas. Então não pode. Ela tem que ser encarada com a seriedade que é. Ela mata, e está aí 100 mil mortes. Então, isso é muito sério. Então, as pessoas que trabalham contra isso, essas pessoas estão fazendo um desserviço. Isso é antidemocrático. Né? Você está colocando em risco a vida das pessoas. Né? Então, isso é muito... No momento, assim, e principalmente nesse momento em que a informação ela é substancial para evitar uma disseminação ainda maior dessa pandemia. Se você vem com a chamada contra-informação, acontece o que aconteceu. Né? Cloroquina, hidroxicloroquina, o prefeito de Itajaí sugerindo introdução pelo ânus de ozônio. Isso é de uma pérola que isso vem. Você lembra que a grande mídia, a maior disseminação da falada fake news. O que seria a grande mídia? É um tanto quanto complicado a gente falar da grande mídia disseminadora de fake news. Eu não tenho visto isso, Simone. Eu acho que o Juscelino também não. Eu acho que a fake news está vindo aí de uns setores, de um determinado setor. Enfim. Eu queria um caso que teve aqui, eu acho que todo mundo deve lembra desse caso, foi quando o Amazonas estava num pico grande lá, e aí o pessoal disseminou que estava enterrando caixões vazios. Vazio, isso mesmo. Isso é um absurdo, isso obrigou a pessoa a ir lá, a ir na cova, desenterrar. Quer dizer, olha, isso é um desserviço, você expõe todo mundo. Quer dizer, então, na verdade, quem dissemina isso aí são redes sociais. As redes sociais foram os grandes responsáveis, e aí você tem muitos canais, já foram até denunciados aí nessa CPI da fake news, quais são essas redes que divulgam mentiras 24 horas por dia. Tem um grupo que faz isso o tempo todo. Né? Ora, eles são responsáveis, entre outras coisas, por esses mais de 100 mil mortes aí, não tenho dúvida. Porque quando eles minimizaram o problema, eles contribuíram para isso aí. Né? Juscelino, muita gente me pediu, quando eu falei que você estaria comigo, para a gente voltar a falar do papel de dos setores da sociedade que se esvaiu por tentativas, né, de tentar acabar com essa forma associativa, que é o dos sindicatos. Isso. Com as reformas que teve na legislação brasileira, essas reformas acabaram esvaziando essa forma de agrupamento social que muito fez para a sociedade como um todo, principalmente para a classe trabalhadora. É bem verdade, aqui ninguém quer debater e esconder nada debaixo dos panos, que infelizmente alguns setores da esquerda claudicaram nos últimos anos. Assim como a direita hoje vem praticando as suas estultices, nós não podemos esquecer que a esquerda claudicou também nos últimos anos e deu margem para que reformas viessem e prejudicando esses setores da sociedade. Não sei se eu estou errado, se eu tiver, por favor, minhas opiniões ficam a sua crítica e o que você achar que merece ser criticadas. O que você acha, o que você entende que, saindo desse caos que nós estamos vivendo, como é que os sindicatos poderão resgatar a sua importância histórica, que tiveram uma importância tão histórica no Brasil? O que seria o caminho para se resgatar essa história?
Bom, nós temos que lembrar que todas as instituições, elas são históricas, portanto, elas são criadas em algum momento, para um momento específico, e não quer dizer que essas instituições serão permanentes, né? O que é importante é que os trabalhadores criem formas de se organizar. E aí eu acho que o sindicato é uma forma, mas não a única forma, né? Mas é uma forma que podemos ter. Nós vivemos num regime onde capital e trabalho se enfrentam o tempo todo, e aí eu queria chamar a atenção para uma questão teórica, para chegar nessa resposta sua. No século XVIII, o grande teórico da economia capitalista foi um camarada chamado Adam Smith. E olha, repare bem que interessante isso. O Adam Smith falou o seguinte, que o capitalismo é um regime de conflito social, mas isso é um processo que o próprio capitalismo vai resolver. Isso o Adam Smith disse. O Marx vem 100 anos depois dele, e o Marx fala assim, realmente o Adam Smith está certo. O Marx tinha um grande respeito pelo Adam Smith, como teórico. Ele era um grande teórico. Só que o Adam Smith ele foi só até um ponto. Ele falou assim, o capitalismo é um regime de conflito. O Adam Smith está certo. E aí o Marx falou, só que esse conflito, é aí que vê o grande erro de quem cita o Marx. O Marx não falou que os trabalhadores vão vencer esse conflito. Ele falou, esse conflito, ele coloca dois condicionantes. Ele fala assim, olha, pode ser vencido pelos trabalhadores. Ele falou que vai vencer. Se ele tiver consciência. Repare bem que o Marx colocou dois condicionantes. As pessoas que depois. Pessoas que petrificaram o Marx. Aí o Marx ele reconhece essa. Ele fala assim: por que o Adam Smith não conseguiu ir além do que ele falou? Né? Porque ele é um burguês, não tem como ele da burguesia. Portanto, o sindicato ele é um instrumento do trabalhador. Né? Mas o trabalhador tem que perceber, e aí eu vou usar esse conceito de Marx, ele tem que perceber que o sindicato é importante. E é feito toda uma construção ideológica para desconstruir o papel do sindicato. Não quer dizer, quando a gente fala assim, a esquerda errou, a direita errou, todo mundo errou. Agora, o chamado pensamento da esquerda é uma possibilidade de você discutir a relação capital-trabalho, onde o trabalho tem alguma vantagem sobre o capital. Porque o capital já leva vantagem, porque ele já é dominante. Ele já é dominante. O que não quer dizer que o sindicato não faça, digamos, coisas erradas, assim como também a direita faz. Você colocou bem isso. Né? Mas o sindicato ele ainda é um instrumento valoroso de luta dos trabalhadores. Né? Agora, o que existe é que muitos sindicatos são instrumentalizados politicamente. Eu acho que aí o trabalhador olha para aquilo, eu falo o trabalhador mesmo, calado, chão de fábrica, ele olha para aquilo e fala, esse sindicato não me representa. Né? O que eu preciso, portanto, é representar os trabalhadores, não representar partidos políticos. Eu acho que é uma diferença grande entre sindicato e partido. O sindicato, eu vou voltar lá no conceito de ciência política. O sindicato ele é sociedade civil. O partido político é política. O partido político ele quer chegar ao poder. O sindicato quer influenciar o poder. Então há uma diferença muito grande entre sindicato e partido. E essa diferença tem que ser mantida, ela precisa ser preservada, senão o sindicato ele perde força. Ele tem que ser um sindicato de trabalhadores. Pronto. Ele não pode ser sindicato de uma corrente partidária, independente qual seja ela, moderada, conservadora, progressista, enfim, não interessa. Ele tem que ser dos trabalhadores. Quando o sindicato é dos trabalhadores, ele tem força, quando ele representa os trabalhadores, porque ele se sente representado. Né? Então, eu acho que isso aí, Eugênio, que vai sendo feita, não é uma coisa fácil de ser resolvida, porque o capital ele tem muito poder de mobilização, poder de mídia, poder de convencimento, que é o que a gente chama de ideologia, mas o sindicato tem a utopia. O que é a utopia? A possibilidade de esperança. Então você tem um conflito aí entre ideologia e utopia. A ideologia é dominante. Quando eu falo ideologia dominante, repare bem, pode ser de esquerda, direita ou de esquerda. A ideologia é aquela que domina, se impõe. A utopia sempre propõe a ideologia. E eu vou dar um exemplo aqui bem objetivo. Talvez poucos saibam. Karl Marx foi censurado na União Soviética, porque ele era muito perigoso para o pessoal ler lá na União Soviética. Então, você pensa, repare bem, a ideologia dominante na antiga União Soviética, lá nos anos 20, 30, ela não era ideologia que poderia concordar. Então, ele foi censurado, porque a ideia dele podia ameaçar o poder soviético, era um poder de esquerda.
Tá vendo? Então, ideologia, ela sempre se impõe. A utopia, ela tenta romper com a ideologia. Eu acho que esse é o papel do sindiológico. Se ele for utópico, eu acho que ele volta a ter força, ele volta a representar. Probleminha na conexão com o Juscelino. Voltou. Ele tem que ser Siga, Juscelino. Certo. Juscelino, e nesses tempos, esses tempos que virão pós-pandemia, o que você acha que vai... Como é que esse novo normal está sendo divulgado, falado a todo tempo? Você acredita nesse novo normal como imposição de uma nova sociedade, né? Ou essa sociedade vai se adequar e passar por cima disso como se nada tivesse acontecido? Ou essa quantidade de mortes no mundo inteiro vai influenciar uma nova sociedade? Você sabe, Eugênio, eu estava pegando... eu participei de um debate no Instituto Federal sobre exatamente essa discussão. Sim. Na época da pandemia, no mês de abril, um grupo de intelectuais holandeses manifesto chamado Decrescimento Sustentável. Eu acho que todo mundo merece conhecer esse manifesto. É um negócio valoroso, tem 4 pontos nesse manifesto, que exatamente pensando o que seria de nós pós esse processo todo. Tem 4 pontos que eu acho fundamentais. Um ponto que é você estabelecer uma renda universal mundial. Isso precisa ser discutido. Né? Precisa ser discutido. Segundo ponto, nós temos que pensar numa sociedade onde a chamada agricultura sustentável seja valorizada, com a pequena, média e microagricultura, no sentido de você que é essa agricultura que gera alimentos, uma cultura alternativa, isso tem que ser um apoio radical. Isso é uma proposta, veja bem, eu estou falando de uma proposta que veio da Holanda. Né? Certo. O terceiro ponto interessante é exatamente o papel do Estado. O Estado não pode se isentar. Então, mas o Estado ainda é importante para você equacionar a relação capital-trabalho. Repare bem que esses holandeses estão ficando no limite do capital-trabalho. Não estão falando de regime alternativo ao capitalismo, não. Eles estão colocando proposta para o capitalismo sobreviver. Isso é proposta. Então, nós vamos ter um decrescimento sustentável. E o último ponto que destaco lá é o consumismo. As pessoas têm que rever esse consumismo. E a pandemia está mostrando para a gente que nós não precisamos de consumir tanto. Agora, nós precisamos de ler, nós precisamos de assistir um bom filme, nós precisamos de livros. Né? O que sustenta a humanidade viva, eu estou falando do ponto de vista de sanidade mental, é a cultura. Como diz o Nietzsche, sem cultura eu vou ficar louco. Né? E a pandemia tem mostrado isso. Né? Quer dizer, a cultura tem... Então, esse consumismo precisa ser revisto. Então, eu acho que esses 4 pontos, viu, Eugênio, lançado por esse manifesto lá desse grupo de holandeses, olha, é um grupo muito heterogêneo. Tem pessoas de todas as áreas, são professores universitários, são sindicalistas, é assim, um grupo muito forte, tem mais de 150 intelectuais envolvidos nisso, com essas 4 ideias. Ou a gente repensa isso, e aí eu fico naquela ideia do Erich Fromm, do Mesaros, ou a humanidade está em risco mesmo. Assim, não é mera figura de linguagem, não. A humanidade corre risco se a gente não rever o nosso modelo socioeconômico e de consumo. Nós temos que rever isso. Né? E a questão ambiental ela é fundamental. Não dá mais para fugir desse debate. Entendeu? Ou então nós vamos condenar a própria humanidade. Né? Veja, que até agora não se sabe uma razão específica, né, da origem desse corona, dessa Covid-19, a origem de onde veio a origem dessa doença que se espalhou com essa velocidade fabulosa. Como é que pode que um sujeito lá do Amazonas morrer em decorrência de um vírus que surgiu lá no outro lado do mundo, lá na China? Né? Essa globalização da miséria, né, da doença, isso incomoda bastante. E tem que procurar uma saída alternativa a isso. E senão, eu concordo com você, senão a humanidade ela estará
seriamente ameaçada mesmo. Essa noção de consumo desmedido, essa coisa maluca do ter, sem se preocupar como prover o ter, não é? Essa intranquilidade que as pessoas vivem para o ter, ou manter o ter, cria essas instabilidades malucas que nós estamos vendo ali, e mais, Juscelino, cria essa noção, que a gente pôde ver em muitos momentos, da ausência absoluta de solidariedade entre os membros de uma mesma sociedade. Cada um se preocupando com o seu. Cada um se preocupando com o seu. Aquele do trabalho, querendo voltar para o trabalho sem se preocupar. Enfim, ficou maluco. Inclusive, eu até postei aí, aproveitando essa coisa que você cita. Isso, ter o ser do Erich Fromm. Eu acho que quem não leu ainda, a gente aproveita e lê esse livro sobre o ter o ser do Erich Fromm, que é em cima do raciocínio que o Eugênio está levantando, ou seja, essa coisa de que ou a gente resgata o ser, ou nós estamos condenados por enquanto sobrevivência minimamente decente. Nós vamos ter talvez um grupo vivendo muito bem aí, e aí, assim, bilhões e bilhões morrendo de fome. Nós temos que rever isso. Isso. É uma sobrevivência da humanidade. O que está me incomodando bastante, Juscelino, é o seguinte: a sociedade ela vai sair disso muito empobrecida. Sim. Você está vendo que nós não temos... A única coisa que vem para enriquecer, que é o óbvio, é para evitar com que essa doença ela se prolongue, ela se protege, ela se projete e mate mais pessoas, que é uma descoberta de uma vacina. Dizem que isso, eu já ouvi determinados setores de muitas universidades, né, dizendo que era improvável, que não tem como, que ela vai se modificando, esse vírus vai apresentando resistência, e ela vai ficando cada vez mais grave os casos que virão para o futuro. Já estão se mostrando a segunda onda, já está vindo a segunda onda no Brasil, que é a onda de reinfecção. Aquele que já foi contaminado se reinfeccionando novamente. A minha preocupação é com o que vai sobrar. Como é que vai ser essa sociedade pós esse caos? Isso que vem... Se a sociedade vai estar mais evoluída, está evoluída em que ponto? Porque eu sempre faço a questão, e eu te chamei para a gente debater, é nisso. Eu acho que a sociedade ela tem a lei que ela merece. Se a gente tem uma lei forte, cruel, imperiosa, né, é que aquela sociedade ainda precisa ser refreada pela lei. Se nós vivemos uma lei mais flexível, com um determinado abrandamento de penas, no caso do direito penal, direito criminal, abrandamento de penas, algumas condutas não serem consideradas criminosas, a adequação social de determinadas condutas deixam de ser sancionadas, eu acho que a sociedade está um pouco mais evoluída. Se a sociedade não está evoluída, as leis são mais severas, até mesmo para tomar o ímpeto das pessoas. Tem uma questão importante quando você joga essa questão da Constituição, gente, que me faz refletir o seguinte: a nossa Constituição, eu falo a nossa atual de 88, ela é uma Constituição do ponto de vista social. Por isso mesmo que ela está sendo muito atacada. Ela é uma Constituição que ela, por exemplo, a gente teve agora a questão da reforma da Previdência. É uma Constituição que ela preserva as pessoas. Então, nós estamos desmontando a Constituição de 88, que é uma Constituição, e eu vou lembrar a palavra do Ulisses Guimarães, ela é uma Constituição cidadã. Ela foi feita exatamente para resgatar a ideia de cidadania no Brasil, porque o Brasil tem um grande problema histórico. E aí eu vou citar um grande professor, José Murilo de Carvalho, em que ele escreveu um livro fabuloso chamado Os Bestializados da República, em que ele fala assim: o grande problema do Brasil é que a gente está sempre observando a República, a gente não participa dela. É como assim, assiste tudo apenas como uma besta, bestializada, apenas assim, assistindo a República acontecer, mas não participando dela, né? Então nós somos súditos e não cidadãos. Então, eu acho que essa Constituição de 88 é a mais avançada que nós produzimos. Eu acho que aquele parlamento era um parlamento avançado para o Brasil naquela época. E agora, o que nós estamos assistindo, somente nos últimos 4, 5 anos? O desmonte dessa Constituição. Né? Ou seja, você está... Principalmente no capítulo de direitos sociais.
destruída. Então, nós estamos desmontando a Constituição devagarinho. Ela está sendo destruída. Né? Então, acho que essa é uma coisa, a sociedade civil ela tem que acordar para isso e tem que defender essa Constituição. Porque ela fala lá em algum momento, né, que aí eu não lembro o artigo, porque isso é com você, Eugênio, ela fala o seguinte, que nós temos que acabar com a miséria no país. Isso está na Constituição. Exatamente. É um dos fundamentos da República. Isso. Os fundamentos da República, a promoção da dignidade da pessoa humana. É fundamento da República. Artigo 3º da Constituição Federal, quando trata dos fundamentos da República, a promoção da dignidade da pessoa humana. Simone, é sim a Constituição parlamentarista. Faltou regulamentar isso daí. O problema é que essa Constituição parlamentarista levou a esse absurdo, esse gigantismo que a gente tem hoje, que é esse presidencialismo de coalizão que faz mamando a apoiar a caducando e vice-versa. Não dá para a gente continuar nesse estado de coisa. Não dá para não gerar, né, Celino? E a gente estava conversando sobre isso. É a expressão comunista, hoje é palavrão, né? O sujeito hoje, quando quer agredir o outro, fala, você é comunista. Não sabe nem o que é essa expressão do comum. O comum, quem é ligado ao comum é um comunista. Isso virou um desaforo hoje, quando você chama, você quer ofender alguém hoje, você fala, você é comunista. Eu estava vendo esses dias, o meu espanto chegou a esse ponto, em que eu estava vendo no Facebook um vídeo de um caminhoneiro brasileiro que mora nos Estados Unidos, colocando os Estados Unidos como se fosse o Éden na Terra, mas dizendo que lá ganha dinheiro, desde que não seja comunista. Mas o que é comunista? O comunista não pode ver. É doença, é coisa contagiosa, é o pior que um hanseniano. Então nós chegamos a esse ponto de ser palavrão chamar alguém de comunista hoje. Inclusive, aqui eu queria citar um livro que depois as pessoas também podiam ler, chamado Comunismo dos Primeiros. Eu vou pedir para você repetir o nome do livro, porque cortou o áudio no momento em que você falava do livro. Então, nós temos um problema de conexão com o Juscelino. Juscelino, repita, por favor, o nome do livro que o áudio cortou aí. Quando você dizer o nome do livro. O livro chama O Comunismo dos Primeiros Cristãos. Eu queria que as pessoas lessem esse livro, porque vai mostrar exatamente a ideia. Essa palavra comunismo é conviver em comunhão. Isso as comunidades primitivas fazem. Exatamente. Ou seja, eu acho um grande problema, Eugênio, aí eu vou falar de que elas precisam olhar os conceitos antes de opinar, ler sobre aquele assunto, né? Porque senão fica só na base do eu concordo, eu não concordo, eu concordo, eu não concordo, e aí essas pessoas acabam criando fake news, né? Como você me lembrou. Isso. Eu acho que nós temos que ir lá e então, por exemplo, quando eu disse aqui, idiota, o que é um idiota? No conceito da palavra idiota, é que não participa do debate público, esse é um idiota. Né? O que é o cara político? O cara do debate público. Então eu posso chamar uma pessoa de idiota, eu não estou agredindo a pessoa, eu estou falando que ela é a pessoa que não quer participar do debate político, só ele é um idiota. Debate público, exatamente. Acha que idiota é um idiota. Ofensa, né, que negócio todo. O termo palavra idiota, a pessoa fala assim, eu não gosto de político, então você é um idiota. Né? Você é um idiota. Você é um idiota. Né? E aí eu falo o seguinte, não tem como não gostar de política, aí de novo o problema conceitual. As relações são todas políticas, elas começam na relação de pai e filho e vai até na relação presidencial. Todas as relações humanas têm poder, e se tem poder, tem ato político, que é o ato de convencimento. Olha, gente, você tem filho, eu tenho filho, a gente sabe que os filhos tentam convencer a gente o tempo todo. Isso é uma ação política deles. Né? Isso é uma ação política. Né? Então, ou seja, a gente sabe isso, portanto, se na relação de pai e filho tem isso, olha, a sociedade está permeada de tentativas de influências. Quando eu faço isso, eu estou fazendo política. Nesse momento aqui, Eugênio, nós, você, eu... Estamos fazendo política. Os que não estão assistindo aqui. As pessoas têm que entender isso. Não tem como viver sem política. Não tem jeito. Ela está nas nossas relações. É impossível. Daí, só completando, a frase famosa de Aristóteles. O homem é um animal político. E é mesmo. Né? E essa é essa questão, Celino, que as pessoas estão usando
da falta dessa informação, né, para impor determinadas ideias. E quem pensa diferente quer o atraso do país. Né? Nós estamos vivendo agora naquela época, o salvador da pátria, novamente. Aqueles que entraram no poder, eles estão com a sua ideologia, aqueles que são contra aquilo que está pensando, eu estou jogando contra, vocês fazem parte contra melhor, pior. Né? E não é nada disso. Quem está do outro lado tem uma visão crítica e tem por obrigação e por direito mostrar onde o cidadão que está no poder está errando. Não é? Porque senão ele não tem um contraponto, ele não tem um contrapeso, não tem a contramedida daquilo que ele está fazendo. Isso é um direito. E se você não... constitucional, né, Eugênio? O direito de eu pensar criticamente, isso é um direito constitucional. Ou seja, as pessoas têm que estar... Claro. Abertas, né? Ou seja, eu posso opinar... Claro, a Constituição o limite da própria legislação. Então, eu tenho essa liberdade de fazer essas minhas ponderações dentro aqui nós discutimos anteriormente, dentro de um limite respeitável, né? Mas eu tenho essa liberdade. E eu tenho que mostrar que, independente de qual seja o governo, qual seja o partido A, partido B, ele não está discutindo nem partido nem governo, mas é um direito meu questionar qualquer poder, seja o poder municipal, estadual ou federal. E isso é um direito que o cidadão tem. E ele tem que aprender a fazer isso. O Brasil faz muito pouco isso. Né? Muito pouco. E consciente, né? Com adequação, com estudo. Né? Porque se eu também não tenho essa data, não tem como eu criticar. Né? Nós estamos vivenciando a oportunidade, é isso, Celino? De serem tributados os livros, Juscelino. Os livros estão sofrendo ameaça de serem tributados sob a alegação de que quem lê no Brasil faz parte da elite. E a elite precisa ser tributada. Vê que ponto a ignomínia tomou poder nesse país. Até parece, né? Por exemplo, o cara que compra jatinho, o cara que compra jet ski não paga IPVA. O cara que compra uma moto lá paga IPVA. A gente sabe disso. Paga IPVA. Exatamente. O trabalhador... Exatamente. A gente aqui agora sabe muito bem que quando ele recebe o contra-cheque dele, já vem descontado. Se tiver um valor a mais, já vem até o imposto de renda. O cidadão comum de classe média paga 27% de imposto de renda. O cara do Banco Itaú pega 8 bilhões e não paga nem R$1 de imposto. Nem R$1 de imposto. Exatamente. Bota 8 bilhões. Vai sinceramente, viu? Eu acho que está faltando de reagir a esse tipo de coisa. Está faltando decência, né? Eu acho que está faltando decência. O único objetivo que eu acho que eu consigo qualificar nesse momento é faltar decência para quem está administrando e saber que se tributar uma grande fortuna não vai fazer diferença para quem é bilionário. Aquele que tiver com medo de não pode tributar grande fortuna. Não é aumentar a tributação, não. Nós, os réis mortais, aqui, brasileiros, nós não seremos alcançados por isso aí. Também acho, Luiz, tributar as igrejas. Isso também são órgãos do pensamento humano. Tem que tributar, sim. Tem igrejas, Luiz, tem igrejas que aqui em Anápolis são um dos maiores contribuintes de IPTU. Quem acha que contribuinte de IPTU é o cidadão comum? Não é. São as igrejas que detêm um grande número de imóveis aqui em Anápolis. Tem denominações religiosas que possuem mais de 1.000 imóveis na cidade. 1.000 imóveis em Anápolis. 1.000. E não é tributado em momento algum. E as grandes fortunas sequer cogitado em uma situação como essa. Não é? Como é que o Levita tem a tributação de livros didáticos, o projeto de desmanche da educação brasileira? Não só a desmanche para a educação. Passa por uma outra situação de desmanche, não só para a educação. Diga, amigo. Eu queria até fazer um comentário nessa fala do Levita. Quem tem que falar aqui é você, hoje, não sou eu. Frase do Darcy Ribeiro, que fala o seguinte: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto político. Projeto político. Por isso.
Na verdade, existe um setor no Brasil que não quer que a educação se desenvolva adequadamente. Quando eu falo adequadamente, a educação que realmente forme cidadão, que realmente leva o conhecimento verdadeiro. Tem um grande teórico do século XX chamado Theodor Adorno, que é alemão, e ele fala que a educação verdadeira tem que ter três coisas. Tem que ter primeiro a formação técnica. O cara tem que saber realmente o processo educativo. Mas só isso não basta. Ele tem que ter uma noção de cidadania, e a educação tem que servir para intervir politicamente na sociedade. É isso que eles não querem que a educação faça. Ou seja, que você crie esse cidadão com essa capacidade. E aí eu vou voltar na tributação, gente, para falar uma coisa muito interessante. O Brasil é um país que não tributa. Gente, quando eu falo elite, estou falando de 1%, não é classe média, não. 1%. Uma classe média, não. 1%. Olha só, lá na Europa, eu vou ficar na Europa, a tributação sobre renda, eu falo sobre a renda, não é sobre produção empresarial, não, sobre a renda. Tá? Sobre a renda. 40%. O Brasil é 6%. Quando cobra. Ora, onde é que está a região mais desenvolvida socialmente? Está na Europa, acho que é um consenso. Né? Mas porque o Estado tributa exatamente quem tem dinheiro. Ora, quem tem dinheiro são os grupos empresariais, eles que têm dinheiro. Eles têm que pagar. E aí o Estado faz essa mediação entre o capital e o trabalho. Então, na Europa faz isso. No Brasil, o nosso empresário... Aí você viu agora, recentemente, teve aquele empresário lá da Ricardo Eletro que foi até preso. Né? Isso. Ou seja, é um problema crônico no Brasil. O Gessé Souza, só para terminar esse raciocínio meu, o Gessé Souza tem um livro chamado A Elite do Atraso. Né? Isso eu já li por indicação tua. Por indicação tua, eu li esse livro. Fabuloso. Os maiores corruptos do Brasil são os empresários, segundo o Gessé Souza. Então nós temos que discutir o Brasil adequadamente mesmo. Né? Ou seja, eu acho que é isso. Buscar essas informações mais adequadas, viu, gente? Não, voltando a esse assunto, você estava colocando dessa tributação, as grandes fortunas no Brasil não são alcançadas por tributação nenhuma. E mais, não há sanções punitivas para o Brasil em relação a crimes dessa monta. Na semana passada, Juscelino, eu fiz aqui uma live comentando com os nossos seguidores, as pessoas que não param, tiram um tempinho para nos ouvir, sobre a questão dos crimes que foram, daquele pacote anticrime criado pela ilustre eminência Sérgio Fernando Moro, que a história haverá de colocar no seu devido lugar. A história haverá de colocar Sérgio Fernando Moro no seu devido lugar. E a história vai cobrar o preço. Dizendo sobre a questão se a lei de anticrimes realmente ela está punindo o corrupto. Quando eu mostrei que não. Ela está favorecendo o corrupto. E nessa situação foi a mesma lei que favoreceu o rapaz da Ricardo Eletro. Ele confessou, fez um acordo de leniência com o Ministério Público e não vai ser sequer processado. Não vai ser sequer processado. Ao ponto que nós chegamos a essa questão da sonegação de impostos no Brasil. Como disse também na semana passada para eles, que nos países mais evoluídos, na Europa e principalmente nos Estados Unidos, os crimes contra a ordem tributária são tão graves e severos quanto os crimes praticados contra a vida. Né? Quem nos acompanhou na semana passada sabe disso, que os crimes contra a ordem tributária nos Estados Unidos, eles são imprescritíveis. Imprescritíveis. E têm a mesma gravidade dos crimes contra a vida. O cidadão lá toma cadeia de cima até embaixo, porque é consenso comum que o crime contra a ordem tributária é contra todos. É um crime que é praticado contra a sociedade. Da mesma forma que o homicídio é praticado contra a sociedade, o tributo também é. Lembrar um caso histórico nos Estados Unidos, que é o caso do Al Capone. O Al Capone era um bandido, mandou matar. Obrigado. Fez acontecer. Não conseguiram provar nada de crime. Onde é que pegaram ele? Nada. Mas todo mundo sabia, quer dizer, ou seja, onde é que você conseguiu pegar o cara? Então, é isso, quer dizer,
Ou seja, a ordem tributária, por que você falou não é correto? Quando o cara, igual esse cara Ricardo Elétrico, ele pega lá, sonega tantos, nem sei quantos milhões, olha, ele está deixando aquele dinheiro de investir lá na saúde. Por isso que o Zé Serra falou que os maiores corruptos porque eles têm muito dinheiro. Né? E aí esses camaradas, eles acabam, obviamente, sendo beneficiados por uma lei. Né? E esse é o problema. Então, vamos discutir corrupção no Brasil? Vamos. Então, vamos começar lá pelo pessoal de 1%, que manda no país. Ali está a grande corrupção do Brasil, segundo o Gessé Souza. Não, e é mesmo. A origem é lá, porque essa elite, a elite que vem desde das Sesmarias, né? Lá de cima, quando foi partilhado com gente lá de não sei de onde, das capitanias hereditárias. Desde as capitanias hereditárias começou-se a partir daí, e a todo instante e a todo momento nós estamos vendo isso acontecer. E nesse Estado liberal, pseudo-liberal que nós estamos vivendo, atos como esses vão surgir muito mais. Hão de aparecer muito mais. Porque são essas pessoas que vão ter que aparecer, né, para reivindicar aquilo que acham que lhe pertence. Amigo Juscelino, faltam 24 segundos para acabar. Foi rápido demais. Beijo na família. Foi um prazer estar aqui com todo mundo que acompanha a gente. Um abração. Muito obrigado aí pelo convite. Um abraço. Vamos voltar mais. Vamos mais. Vamos sim. Obrigado. Valeu. Obrigado, amigão. Valeu. Valeu.